Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje de exergia. Essa é a disciplina Termodinâmica Aplicada 2 da Universidade Federal do ABC. Eu sou o professor Marcelo Modesto e vamos dar início a essa aula. Então, o conteúdo da aula de hoje, nós teremos, primeiro, algumas definições para poder contextualizar o assunto exergia. Vamos definir o conceito de exergia, o que significa isso. Quais são os tipos de exergia que nós temos? Como determinar a exergia física, que é um dos tipos da exergia, como calcular isso. Voltar a falar um pouco de segunda lei e estender os conceitos de geração de entropia para os princípios de diminuição de exergia e de destruição de exergia. Falar um pouco de balanço de exergia e, finalmente, os conceitos de eficiência exergética, que são conceitos de segunda lei agregados com os conceitos anteriores de primeira lei, para definir o desempenho de sistemas térmicos, de máquinas térmicas, de equipamentos em geral. Então, algumas definições importantes que a gente tem que saber. A primeira coisa é a tal da conservação da energia. Fala-se muito hoje em conservação de energia, em conservação, mas a gente sabe que a energia ela sempre se conserva. A energia não se perde. O que você tem conversão de energia de um tipo para outro. Então, conversão de energia cinética para potencial, de energia química para energia térmica, de energia térmica para energia de movimento, e assim sucessivamente. A energia nunca é perdida. Na verdade, acontece com a energia que ela perde qualidade da energia. Então, o conceito de exergia ele vem para agregar, além dos conceitos de primeira lei da termodinâmica que falam sobre conservação de energia, mas agregar também conceitos de segunda lei da termodinâmica que mostram como essa energia tem qualidade para produzir trabalho útil, né? Então, as definições de segunda lei, os conceitos de segunda lei, eles ajudam a melhorar a avaliação de qualquer dispositivo térmico que produz energia e saber se realmente ele tem um desempenho adequado ou não. Então, a primeira definição que a gente tem que pensar é potencial de trabalho. Qual seria o potencial de trabalho de uma substância a uma dada temperatura, dada pressão, dada velocidade, dada altura em relação a um referencial? Quando a gente fala de potencial, não quer dizer que a substância ela vai conseguir produzir trabalho na máxima quantidade possível de acordo com o estado termodinâmico que ela se encontra. Eu tenho que definir uma série de conceitos intermediários para poder definir plenamente o que seria o potencial de trabalho de uma substância. Um dos primeiros conceitos importantes é o conceito de estado morto. Estado morto quer dizer o seguinte, a substância ela vai sair de um estado inicial e vai migrar para um estado onde ela não tem mais nenhum tipo de interação com o meio. Então, quando eu falar estado morto, é aquela coisa assim, a substância está numa condição que, mesmo que eu varie a temperatura dela em relação ao meio, não tem mais diferença, eu não tenho nenhuma reação química que possa produzir algum tipo de conversão de energia, eu não tenho variação de velocidade, é simplesmente aquele estado onde a substância não tem mais nenhuma condição de produzir qualquer tipo de trabalho. É aquela condição dita, como no nome está colocado, estado morto. Não tem mais o que fazer para você aproveitar o potencial de energia que aquela substância encontra em dado estado. Outro conceito importante é o conceito de vizinhança, né? Vizinhança é tudo que está fora do meu sistema. Então, esse sistema aqui, por exemplo, eu coloquei uma batata quente, que está uma temperatura de 70 graus. Existe uma linha divisória onde eu tenho a vizinhança, ou seja, o que está aqui para dentro sofre efeitos da variação de temperatura do meu sistema, e o que está fora dessa vizinhança é o ambiente, ele não sofre nenhum tipo de influência do sistema que está a uma temperatura diferente. Entre a temperatura que eu tenho no meu sistema, que no caso aqui é a batata quente, e o limite da vizinhança, existe uma região intermediária chamada de vizinhança imediata, onde esse espaço aqui, onde essa região, ela sofre uma variação de temperatura devido ao quê? Devido ao meu sistema estar uma temperatura mais alta e meu ambiente está numa temperatura mais baixa. Então, por que é importante o conceito de vizinhança? Porque quando eu falar de potencial de trabalho, a minha substância que vai estar num determinado condições de pressão e temperatura, por exemplo, ela vai interagir com a vizinhança
de modo que o ambiente estaria numa condição determinada, o ambiente estaria no meu estado morto, e a troca de energia que eu tenho entre o meu sistema e o meu ambiente, ele vai levar aquela quantidade máxima de trabalho útil que eu poderia obter. E eu tenho uma região aqui, ó, que eu tenho ainda uma transição entre o que está acontecendo no meu sistema e o que está acontecendo no meu ambiente. Então, quando eu falo de potencial de trabalho, refere-se a todas as trocas de energia que eu tenho entre o meu sistema e o meu ambiente, delimitado por uma vizinhança, por uma fronteira que vai me dizer quem é a região onde eu ainda tenho influência do meu sistema e a região onde o meu ambiente está colocado e onde não tem mais nenhum tipo de variação, nem de pressão, nem de temperatura. E aí vem o tal do ambiente de referência. O ambiente de referência é um conjunto de propriedades termodinâmicas como pressão, temperatura, velocidade, altura em relação ao referencial. Esse conjunto de propriedades me caracteriza um ambiente de referência. E eu coloco esse sufixo 0 para caracterizar P0, T0, V0 e Z0, e também outras propriedades como energia interna, entalpia, entropia do sistema, de modo a dizer o seguinte, ó, nessa condição aqui, ó, eu tenho uma condição do meu ambiente de referência. Então eu vou ter que estabelecer qual é a pressão, qual é o T0, qual é a velocidade zero, qual é o Z0 do meu ambiente de referência para poder fazer o quê? Comparar o meu ambiente de referência com o sistema que eu estou analisando para determinar a quantidade de energia útil que ele tem, né? Então, esse ambiente de referência, geralmente o arbítrio precisa dessas temperaturas. A temperatura, por exemplo, está sempre a 25 graus Celsius e a pressão a 100 kPa. Então, quando eu falar de ambiente de referência, eu vou ter que dizer quais as condições que eu estou trabalhando em relação à referência que eu tenho do meu ambiente. E o conceito mais importante também é o conceito de equilíbrio termodinâmico. E ele é o equilíbrio composto pelo equilíbrio mecânico, ou seja, o meu sistema está na mesma pressão do meu ambiente de referência, tem um equilíbrio térmico, ou seja, o meu sistema está na mesma temperatura do ambiente de referência, e outro cara importante que é o equilíbrio químico, que quer dizer que tem a mesma composição química do meu ambiente de referência. Isso quer dizer que para conseguir você fazer determinar o potencial de energia que eu tenho em cada sistema, eu tenho que fazer com que esse sistema migre para uma condição, onde eu tenho a mesma pressão, um equilíbrio mecânico, a mesma temperatura, um equilíbrio térmico, e também a mesma composição química, o equilíbrio químico, em relação ao ambiente de referência. Então, esses conceitos de equilíbrio e ambiente de referência são bastante importantes na hora de você definir o conceito de exergia. Então, o conceito de exergia, se a gente for olhar, ele tem várias definições que podem ser utilizadas, né? Mas vamos ver algumas bem gerais. Então, a gente pode dizer que exergia é a parcela da energia realmente útil. Veja que o realmente está em aspas aqui. Ou seja, como definir o que realmente é útil da energia? Que parte da energia que eu posso estar utilizando e ela não vai ser desperdiçada para o meio, por exemplo. Outro conceito é dizer o seguinte, ó, que a exergia é o potencial de aproveitamento da energia. Veja que eu falo em parcela, aqui eu falo em potencial. Quando eu falo em potencial, ou seja, qual o quanto será que eu posso utilizar, o máximo que eu posso utilizar daquela energia para produzir trabalho? Qual o potencial dela? Qual que é a expectativa que eu tenho dela de produzir trabalho útil daquela condição que eu tenho da minha substância? Um outro conceito um pouco mais avançado, um pouco mais completo, seria dizer o seguinte, ó, a exergia é a máxima quantidade de trabalho disponível para uma substância a um dado estado termodinâmico. Isso quer dizer o seguinte, ó, primeiro eu falei assim, é a parte útil. O que será que é a parte útil? Depois eu falei em potencial. Poxa, potencial já tem uma visão um pouco mais fechada. E aqui eu estou definindo mais claramente, ó, ela é a máxima quantidade de trabalho disponível para uma substância a um dado estado termodinâmico. Então, já vou ter que definir qual a substância, qual que é o estado termodinâmico para eu poder definir qual é a máxima quantidade de trabalho disponível para aquela substância.
Esses três conceitos de exergia que são mais básicos, né, são bem iniciais, e aí eu tenho uma definição formal de exergia que foi definida pelo Chargot. Chargot é um pesquisador polonês. Se eu não me engano, o Chargot já deve ter até falecido já. Se não faleceu, ele deve estar bem velhinho, com uns 80, 90 anos de idade. E muitos anos de estudo, coisa e tal. O Chargot publicou um livro em 88 que ele define exergia da seguinte maneira bem formal. Ó. Ele fala assim: exergia é a quantidade de trabalho obtido quando uma massa, ou seja, tem que ter uma substância, quando essa massa é trazida até um estado de equilíbrio termodinâmico com os componentes do meio ambiente, chamado estado morto. E aí vem a diferença, ó, através de processos reversíveis e envolver interações apenas com os componentes do meio ambiente. Olha como é que ficou bem completa a definição agora. Então ele fala que exergia uma quantidade de trabalho, né, que uma massa possui, partindo de um estado de equilíbrio termodinâmico com o meio ambiente. O que acontece? Eu tenho uma quantidade de energia a uma dada pressão e temperatura, eu vou migrar essa quantidade de energia na quantidade de massa. Eu tenho uma quantidade de massa numa condição de pressão e temperatura, eu vou migrar essa quantidade de massa para uma condição onde eu tenho um equilíbrio termodinâmico com o meio ambiente, o chamado estado morto, só que essa migração de estado eu faço somente com processos reversíveis e interagindo apenas com os componentes do meio ambiente. Essa definição aqui me diz qual é a máxima quantidade de trabalho, ou seja, qual é a quantidade de energia disponível que eu tenho para executar trabalho para aquela substância em dado estado termodinâmico até um dado estado do ambiente de referência. Também conhecida como disponibilidade. Então, se você for pegar livros americanos, o termo é usado, nos Estados Unidos, inicialmente na década de 40, era chamado de disponibilidade. Também, acho que em inglês era availability. E esse termo de exergia, ele surgiu na Europa, mais ou menos depois da década de 50, e foi uma coisa mais popular. Então, hoje você ouve falar muito mais em exergia do que disponibilidade. Mas os conceitos têm o mesmo sentido. Quais são os tipos de exergia que eu tenho? Então, se eu pegar isso aqui, uma exergia total de uma substância, uma dada condição de pressão e temperatura, eu tenho uma parte que é exergia potencial, isso aqui devido à altura em relação ao referencial que eu tenho. Eu tenho uma parte de exergia cinética, devido à velocidade que o meu sistema se encontra. Tem uma parte de exergia física, devido à pressão e temperatura. E tem uma parte de exergia química. Não está muito em escala isso aqui, mas você for olhar, a exergia potencial e a cinética são menores. A exergia física tem uma parcela um pouco maior. E a maior parte da exergia que eu tenho de qualquer substância refere-se à exergia química, ou seja, se eu tenho um hidrocarboneto, por exemplo, metano, CH4, quando eu falar assim, qual é a exergia do metano a uma dada temperatura e pressão, eu tenho, e temperatura e pressão, altura e velocidade, eu tenho parcelas de energia cinética e potencial menores, tem uma parte de exergia física maior, dependendo da pressão e temperatura, porém a exergia química dele é bastante grande, porque o que acontece? Lembrando que o conceito de exergia é fazer o quê? É partir de um estado determinado e fazer aquela substância migrar para um estado de equilíbrio termodinâmico com o meio. Então, o metano, por exemplo, tem uma fórmula química, o CH4. Então, o que acontece? O meio, geralmente o ambiente de referência, quem que a gente coloca? A gente coloca o ar atmosférico, né? Então, tem lá oxigênio e nitrogênio, aquelas proporções que vocês conhecem, e temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 100 kPa. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer, vamos dizer que eu tenho metano a 100 graus Celsius e 1000 kPa de pressão. Então, a energia física ela é definida quando eu pego esse metano e migro a temperatura dele de 100 para 25 graus Celsius, ou seja, estou fazendo um equilíbrio térmico. Depois eu migro a pressão de 1000 para 100 kPa, estou fazendo o equilíbrio mecânico. Quando eu faço essa migração de estado inicial para o estado do ambiente de referência, eu estou fazendo isso com processos reversíveis. E a exergia química qual que é? É aquela uma que, quando eu pego a composição química do CH4,
faço uma reação química de modo que aquele CH4 fique na mesma composição do ambiente de referência. Ao fazer essa conversão, eu vou liberar uma quantidade de energia, através de um processo reversível, lembrando disso, e aí vai me dar o valor da minha energia química. E, obviamente, a energia química ela vai ser muito maior do que as energias físicas, cinéticas e potencial. Por enquanto, a gente não vai trabalhar com energia química, porque nós não começamos ainda a trabalhar com misturas de substâncias e nem mudança de composição química ainda. Então, inicialmente, a gente vai focar o estudo da exergia somente na exergia física, cinética e potencial. Exergia física devido à pressão e temperatura, cinética à velocidade e potencial devido à altura, diferença de altura. Então, exergia cinética, ela é diretamente proporcional à energia cinética. Então, a exergia cinética eu chamei de φ, né? Φ cinética, é a razão velocidade ao quadrado sobre 2, né? Então, ou seja, basicamente energia cinética, é uma conversão direta. A exergia potencial, ela é o φ potencial, é proporcional à gravidade vezes a altura, ou seja, exatamente igual à energia potencial. A exergia física, eu já tenho uma função de temperatura e pressão, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que determina as propriedades, a relação entre as propriedades termodinâmicas e o cálculo da exergia física. E a exergia química, que a gente vai ver nas aulas seguintes, depois na parte de combustão, ela é função da composição química. Então veja que a energia cinética e potencial, a exergia cinética e potencial, elas são diretamente proporcionais às energias cinéticas e potencial. A exergia física já é uma função da temperatura e da pressão, e a exergia química é uma função da composição química. Como é que eu vou determinar a exergia física? Então vamos pegar aqui um sistema onde eu tenho uma pressão e uma temperatura. Uma pressão e temperatura que estão diferentes da pressão P0 e temperatura T0 do meio. Então aqui dentro está a minha massa, está o meu sistema. Então eu tenho um pistão aqui, que se eu mudar a temperatura e pressão, esse pistão ele pode migrar para a esquerda ou para a direita, se expandindo ou se comprimindo, né? Então, dada uma condição inicial de pressão e temperatura, o meio fora do meu sistema está a P0 e T0, então a gente vai fazer a seguinte coisa, a gente vai fazer com que esse pistão se expanda, de modo que ao final desse processo de expansão, a minha pressão e temperatura dentro do meu sistema vai ser P0 e T0. Ou seja, estou fazendo meu sistema migrar de uma condição inicial P0 e T0 até uma condição P0 e T0, onde está o meu ambiente de referência. Quando ocorreu essa expansão, eu tive uma produção de trabalho útil aqui. Então, essa expansão aqui me deu uma quantidade de trabalho útil. Veja que eu estou chamando de trabalho útil inicialmente, não estou chamando de trabalho, ou seja, o trabalho que realmente pode ser aproveitado. Ao migrar o estado de P e T para P0 e T0, além do trabalho, eu tive que perder uma quantidade de calor de modo a obter pressão e temperatura, a mesma pressão e temperatura do meio. Ou seja, conseguir um equilíbrio térmico e mecânico, pressão e temperatura. Então eu produzi uma quantidade de trabalho, que eu chamei de útil aqui, que eu vou explicar daqui a pouco, e tive que jogar fora uma quantidade de calor. Esse calor que foi jogado fora, eu poderia aproveitar ele numa máquina térmica. Essa máquina térmica produziria um trabalho da máquina térmica, um diferencial de trabalho na máquina térmica, e aí eu teria uma perda de calor por ambiente T0. Então veja, eu estou fazendo uma coisa aqui que eu estou pegando uma massa da pressão P e temperatura T, estou migrando esse sistema aqui para uma condição P0 e T0, a mesma do ambiente, e estou buscando aproveitar toda a forma de trabalho útil que esse sistema está interagindo com o meio. Então, primeiro eu considerei esse trabalho útil aqui, que cruzou a fronteira do sistema, tá? E considerei também essa quantidade de calor, que também cruzou a fronteira do sistema, e as duas quantidades de energia que estou colocando aqui, eu quero saber quanto que eu consigo aproveitar de máximo útil dessas quantidades de calor e trabalho. Trabalho já vai estar diretamente colocado aqui. O calor eu vou ter que passar primeiro por uma máquina térmica para converter esse calor aqui numa quantidade de trabalho da máquina térmica, e vai ter que ser perdido um calor por meio aqui para satisfazer, né, os enunciados de
de Kelvin Planck aqui no caso. E depois, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para definir esse trabalho da máquina térmica e esse trabalho útil aqui? Vamos dar uma olhadinha. Ah, faltou falar que, já expliquei, né? Pressão e temperatura no terminal de estado termodinâmico, P0 e T0 no estado morto. Estado morto correspondendo às condições do ambiente de referência. Bom, a equação de conservação da energia para um sistema, se eu desprezar variações de energia cinética potencial, eu vou escrever ela da seguinte forma: dQ, del W, perdão, é del Q, del W igual a du. Ou seja, a variação que eu tenho de calor menos a variação de trabalho é igual à variação de energia interna. Para esse sistema aí, ó, o meu calor é negativo, ele saiu do meu sistema, então o calor aqui ficou negativo. Diferencial de trabalho é igual à variação de energia interna. Esse trabalho diferencial aqui, ó, eu posso escrever ele como PDV, né? O clássico trabalho, quando você tem uma variação de volume, quando você tem uma fronteira móvel. Eu vou fazer uma subtração de uma soma da pressão do meio, P0. Então, eu vou somar P0 e vou subtrair P0 aqui. Então, ficaria P mais P0 menos P0, dV. E vou dar uma rearranjada aqui, ó. De modo que eu tenho PDV mais P0 dV menos P0 dV. E aí, eu vou juntar esse pedaço aqui, ó. P menos P0 dV. E vou dizer que esse cara aqui é o seu trabalho útil. É o trabalho que é disponível para você fazer alguma coisa com ele e não um trabalho que, por exemplo, como eu coloquei aqui, ó, esse termo aqui refere-se ao trabalho útil e esse trabalho aqui refere-se a quem? Ó? P0 dV. P0 é a pressão do ambiente. Isso quer dizer o seguinte, que esse trabalho aqui é o trabalho que o sistema realizou para vencer a pressão atmosférica, ou seja, para ele se deslocar daquele ponto inicial para o ponto final, eu tive que vencer inicialmente essa quantidade de trabalho devido à resistência que eu tenho da pressão atmosférica. Esse trabalho aqui não é útil, ele não está disponível para ser utilizado, porque para eu migrar de um estado para o outro, necessariamente eu vou ter que vencer essa resistência que eu tenho devido à pressão atmosférica. Então esse trabalho aqui ele não vai ser útil para a gente. O trabalho que vai ser útil é devido a quem? A diferença que eu tinha da pressão inicial do meu sistema para a pressão do ambiente. Então esse termo aqui, ó, eu vou definir como meu trabalho útil. Então esse dW aqui, ó, ele tem duas parcelas. Ele tem uma parcela que é a realmente útil, tá? Mais esse termo P0dV, que refere-se ao trabalho necessário para vencer a pressão da atmosfera. E esse trabalho aqui, ó, da máquina térmica. Então, o que acontecia com a máquina térmica? Eu tinha uma quantidade de calor que estava sendo transferida na temperatura T. Esse calor entrou na máquina térmica, parte foi convertido em trabalho da máquina térmica, parte foi desperdiçado para o meio a temperatura T0. Bom, a gente sempre está falando em processos reversíveis. Todo o cálculo de exergia é feito quando você migra a substância de um estado P e de T para um estado P0, T0 através de processos totalmente reversíveis. Então, vou considerar aqui uma máquina térmica completamente reversível, ou seja, uma máquina de Carnot. E a eficiência da máquina térmica de Carnot é quem? Ela é 1 menos a temperatura T0 sobre T. A temperatura mínima, T0, sobre a temperatura máxima T, de onde você está transferindo o calor. Se eu puder escrever também essa eficiência desse ciclo aqui como a razão entre o meu produto, que é o trabalho da máquina térmica, sobre o meu insumo, que é o calor que está sendo adicionado à máquina térmica. Então, quando eu combinar esses dois caras aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter que minha máquina térmica ela é igual à eficiência de Carnot vezes o calor. E quando eu olhar aqui, ó, o que eu vou escrever? Eficiência de Carnot é 1 menos T0 sobre T vezes o diferencial do calor. Ou seja, o diferencial da máquina térmica, o diferencial de trabalho da máquina térmica vai ser o calor menos o diferencial de calor vezes T0 sobre T.
Só que para um processo reversível, eu tenho essa definição de entropia aqui, ó. ds é igual a dq sobre t. Vou dar uma rearranjada, então o que vai acontecer? O meu dq vai ser igual a t ds. Veja que eu estou trazendo propriedades termodinâmicas conhecidas para a gente determinar a exergia. A gente começou falando primeiro de trabalho, coisa e tal. Estou começando a trazer agora, veja, uma propriedade que você conhece bem, que é a entropia. Substituindo e rearranjando, eu posso escrever o seguinte, ó, que o trabalho da máquina térmica é o calor menos, aqui o calor aqui eu coloquei TDS, sobrou T0ds. Então, esse cara aqui, ó, uma expressão que eu tenho para a máquina térmica, e eu vou, na verdade, isolar o calor aqui. O calor vai ser igual a quem? A diferencial de trabalho da máquina térmica menos T0ds. E aí eu vou substituir lá naquela equação inicial que eu tinha do balanço de energia. Então eu tinha inicialmente, ó, menos dq menos dw igual a du, ou seja, esse diferencial de calor, menos diferencial do calor, perdão, menos diferencial do trabalho é igual a variação da energia interna. Então o que acontece? Eu peguei esse calor aqui, ó, ficou diferencial de trabalho da máquina térmica menos T0ds, negativo aqui, não pode esquecer, menos esse cara do trabalho aqui, que é quem? A parcela de trabalho útil, dWf, mais P0dV, esse cara aqui igual a variação da energia interna. Esse cara aqui, ó, é o meu trabalho. Mas vamos dar uma rearranjada. Então, o meu trabalho útil é quem? É a soma que eu consegui produzir na máquina térmica, mais o trabalho útil quando eu expandir o meu sistema. Então, essa soma aqui, trabalho útil mais trabalho da máquina térmica, é quem? Menos du, menos P0dV, mais T0ds. Esse trabalho útil, ó, é a soma de todas as parcelas de trabalho possíveis de serem realizadas pelo sistema, desde o estado inicial até o estado morto. Vai partir daqui, então, ó, a minha definição de exergia. Então eu tenho, ó, vou chamar o estado inicial de 1, vou chamar o estado final de 0 e vou integrar entre os dois estados. Então eu vou sair de 1 até 0, a integral de dw, dlw, o total útil, ou seja, o trabalho total útil. Isso aqui é igual a quem? A integral de menos a integral de 1 até 0 du, menos a integral de 1 até 0 P0dV, mais a integral de 1 até 0 T0ds. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a integração entre o estado 1 e o estado morto, o estado 0. Estou integrando cada uma das parcelas que eu tenho do meu trabalho total útil. Quando eu vou colocar esse cara aqui, ó, eu vou representar o trabalho máximo total útil por φ, então eu vou ter que φ é igual a variação de energia interna entre 1 e 0, que é esse termo aqui da integral, mais P0 V1 menos V0, esse termo aqui do P0dV, e esse termo menos T0 vezes essa variação de entropia aqui, que é esse termo aqui, T0ds. Esse cara aqui, ó, é a minha exergia física total, porque eu estou em função de quem? Da pressão e da temperatura. Aqui eu tenho volume, tenho entropia e tenho energia interna. Lembrando que energia interna, volume e entropia são função da temperatura e da pressão. Então, essa expressão aqui que é o que caracteriza a energia física total. Se eu considerar esse cara por unidade de massa e vou colocar ainda as cinéticas e potencial numa só expressão, então, para um sistema eu tenho que o φ vale, ou seja, a exergia de um sistema vale a variação da energia interna entre o estado que eu estou considerando menos o estado de referência, U menos U0, mais P0, que é a pressão ambiente de referência, V menos V0, o volume específico no estado que eu tenho, menos o volume específico no estado de referência, menos T0, T0 é a temperatura de referência. Essa temperatura aqui, gente, é importante, ela tem que estar sempre em Kelvin, porque quando a gente trabalha com as variações de entropia, as temperaturas estão sempre na escala absoluta, vezes a variação de entropia entre o estado que eu tenho, menos o estado de referência, mais o termo de exergia cinética, mais o termo de exergia potencial. Então, esse cara aqui, ó, me dá a exergia que eu tenho para um sistema. Veja que eu parti de conceitos de primeira lei, fazendo conservação de energia naquele sistema,
a partir da medida de conceito de segunda lei, aqui conceito da máquina térmica, da eficiência de Carnot, depois das expressões para variação de entropia, de modo que eu consigo determinar a energia através de propriedades que vocês já conhecem, como energia interna, volume específico e entropia. Essa expressão aqui, ela vale para um sistema. Vamos dar uma olhadinha quando eu quiser fazer para um fluxo de massa, ou seja, para onde tem um escoamento. Então eu vou chamar esse cara aqui de psi, que é igual ao φ do sistema, ou seja, essa aqui é a energia de fluxo, essa aqui é a energia do meu sistema e essa aqui é a energia do meu escoamento. A energia do escoamento, eu vou fazer a mesma consideração que eu fiz lá na definição da conservação de energia, que eu tenho a diferença entre a entrada e a saída de um escoamento, o trabalho de fluxo que eu tenho, PV menos P0 vezes V. De modo que eu tenho aqui P menos P0 vezes V, seria a minha energia de escoamento. Quando eu substituir esse cara lá no φ, então eu teria U menos U0, mais P0 V menos V0, menos T0 S menos S0, mais velocidade ao quadrado sobre 2, mais GZ, então, mais esse termo aqui, ó, que é a energia do escoamento. Os termos U menos U0, V menos V0, S menos S0, P0 menos P menos P0, V, que é a energia de fluxo, e aí sobra ainda tem aqui as cinéticas e potencial. Dando aquela rearranjada básica, eu tenho aqui ó, U mais PV, U0 mais P0, V0, esse termo que carrega a entropia e a cinética potencial. Esse U mais PV corresponde à entalpia do estado inicial e esse U0 mais P0, V0 corresponde à entalpia no estado de referência. De modo que no final eu vou ter quem? Vou ter que a minha energia de fluxo vai ser H menos H0 menos T0 S menos S0 mais o termo de cinética mais o termo de potencial. Não se esquecendo novamente, gente, que T0 aqui está na escala absoluta, ou seja, T0 tem que ser feito na escala Kelvin. Uma vez que a gente conseguiu completar essas definições, as equações para determinar a energia física, vamos dar mais uma olhada agora, estendendo, na verdade, os conceitos de segunda lei, que a gente viu inicialmente lá os conceitos de geração de entropia, para o conceito de princípio de diminuição da energia e princípio da destruição da energia. São dois princípios que mostram também como é que a gente pode analisar qualitativamente os processos termodinâmicos, de modo a ter mais uma ferramenta para fazer essas análises. Então vamos considerar um sistema isolado. Quando eu falar um sistema isolado, ele não vai estar ele vai estar apenas trocando energia com o meio ambiente através de calor e através de trabalho, sem variação de volume, ou seja, é um sistema com a fronteira fixa e não tem variação de massa também. No balanço de energia, eu posso escrever como? Que a energia que entra no sistema menos a energia que sai é igual à variação de energia que eu tenho dentro do sistema. Quando eu fazer um balanço de entropia, a entropia de entrada menos a entropia de saída, mais a entropia gerada, tem que ser igual à variação de entropia no meu sistema. Se eu considerar que a variação da energia no sistema é E2 menos E1, ou seja, eu tenho dois instantes, onde eu tenho um instante inicial e um instante final, e a variação dele da energia seria E2 menos E1, para o balanço de entropia eu teria a mesma coisa, ó, SE menos SS, ou seja, a entropia de entrada menos saída, mais a entropia que é gerada, é igual à variação de entropia S2 menos S1. Definir aqui a equação 1, que é o balanço de energia, e a equação 2, que é o balanço de entropia. Como o meu sistema é isolado, eu não tenho energia entrando e saindo, e nem entropia entrando e saindo. Aí eu vou dar mais uma rearranjada. Vou multiplicar a equação 2 por T0, e vou subtrair da equação 1. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu vou multiplicar a equação 2 por T0, então eu vou ter a entropia gerada menos T0 entropia gerada, e subtrair da equação 1, então eu vou botar um sinal negativo na equação 2 inteira, então vai ter aqui ó, menos T0 entropia gerada, do lado direito E2 menos E1, menos T0 vezes S2 menos S1.
Então, eu vou ter de um lado esse termo aqui da temperatura absoluta com a geração de entropia. Do lado direito, eu vou ter a variação de energia menos esse termo aqui, ó, T0, variação de entropia. Se eu considerar que a variação de exergia ela pode ser escrita por I2 menos Φ1, ou seja, a variação de exergia eu tenho U2 menos U1, menos P0, V2 menos V1, aqui é volume, tá? Menos T0, S2 menos S1, mais esse termo aqui, ó, velocidade, eu coloquei o véu aqui, ó, para vocês não confundirem com o volume, velocidade ao quadrado sobre 2 menos velocidade ao quadrado 1, mais esse termo de exergia potencial, G, vezes a variação de altura. Se eu considerar que isso aqui é a variação de exergia, lembrando que eu posso escrever isso aqui, ó, que E2 menos E1 é igual a U2 menos U1, esse termo de energia cinética e esse termo de energia potencial. Se eu considerar que E2 menos U1 são esses termos aqui, ó, eu posso escrever que a variação de exergia seria quem? Ó? Esse termo, esse e esse, ó, esse aqui e esse aqui. Eu posso dizer que esses termos aqui, ó, são E2 menos E1, sobrando o P0, V2 menos V1 e o menos T0, S2 menos S1. Isso aqui seria a variação de exergia. Porém, o meu sistema é isolado sem trabalho de fronteira. Se não tem trabalho de fronteira, eu não tenho variação de volume. Então, esse termo aqui, ó, ele pode ser anulado também. Perdão. De modo que vai sobrar o quê? Vai sobrar que a variação de exergia ela é igual a quem? E2 menos E1 menos T0, S2 menos S1. Se eu combinar com a equação 3 que eu tinha, minha equação 3 era quem? E2 menos E1 menos T0, S2 menos S1. Isso aqui é igual a menos T0, entropia gerada, que no fim, esse termo aqui, ele é igual à variação de exergia. Ou seja, esse termo que eu tenho, menos T0, entropia gerada, ele é exatamente igual à variação que eu tenho de exergia entre os pontos, entre o estado 2 e o estado 1. De modo que eu posso garantir que isso aqui é verdadeiro, ó. Ou seja, menos T0 vezes a entropia gerada é exatamente igual à variação de exergia entre os estados 2 e 1. E onde que isso é importante? Ó? Se eu tenho que T0 ela é absoluta, ou seja, T0 tem que ser sempre positivo, eu não tenho temperatura absoluta negativa, e lembrando que a geração de entropia, a S gerado, ela tem que ser no mínimo positiva, tem que ser sempre maior que zero. Então eu posso escrever isso aqui, ó. Para eu garantir que esse cara aqui seja positivo, Φ2 menos Φ1 tem que ser menor ou igual a zero. Isso quer dizer que para um sistema isolado, o que acontece? A exergia está sempre caindo, ela está sempre sendo perdida, está sempre diminuindo. Eu não consigo ter um aumento de exergia num sistema que esteja isolado, num sistema que não esteja recebendo nenhum tipo de exergia do meio externo. Isso quer dizer que ao longo do tempo, o que acontece com a exergia? Ela sempre vai estar diminuindo. Isso aqui mostra o quê? Que o princípio de diminuição de energia mostra que a energia está sempre diminuindo, ou no caso limite, se o processo for reversível, ela é sempre constante. Porque no limite, esse cara aqui, ó, vai ser um processo reversível, essa desigualdade aqui, ó, vai ser um processo reversível, ou seja, esse cara aqui vai ser zero, ou seja, essa variação aqui não vai existir. Então, no limite, eu consigo apenas manter a minha energia constante. Na realidade, ela sempre está diminuindo, porque os processos são sempre irreversíveis. Isso aqui ilustra o primeiro princípio, que é a diminuição de energia. E o segundo princípio aqui, ó, vai mostrar os princípios da destruição de energia, partindo do conceito de reversibilidade. Quais são os tipos de reversibilidades que existem? O atrito, transferência de calor com diferença fina de temperatura, isso sempre gera irreversibilidade. Expansão não resistida, eu tenho um tanque com ar pressurizado. Se eu abrir esse tanque, o que vai acontecer? Esse ar vai se expandir sem nenhum tipo de resistência. Isso é um processo altamente irreversível, não tem como fazer esse processo voltar para trás. Reação química é um exemplo mais clássico de reversibilidade. Pensa que você tem, por exemplo, gasolina, C8H18,
Gasolina, ela é reagida com o ar ambiente, né? E quando você queima essa gasolina, aquele C8H18 converte-se em CO2, água e outros componentes. Eu não consigo juntar esse CO2, essa água e os outros componentes e simplesmente colocar energia nele e voltar a ser C8H18. Então, isso é um processo de reação química, um processo altamente irreversível. Essas reversibilidades, elas levam ao quê? Elas levam à geração de entropia. Geração de entropia sempre destrói energia. Olhando para essa equação aqui, ó. Se a destruição de energia é proporcional à entropia gerada, então eu tenho que a irreversibilidade é quem? T0 vezes a entropia gerada. T0 é sempre positivo, a geração de entropia é sempre positiva, num limite ela é nula, quando eu tenho processo reversível, não existe geração de entropia negativa, ou seja, no fim, as irreversibilidades elas são sempre positivas, no mínimo, né? O máximo pode ser igual a zero quando o processo é reversível. De modo que eu posso resumir isso aqui da seguinte forma: se o meu processo tem irreversibilidade positiva, ele é um processo irreversível. Se a minha irreversibilidade for nula, ele é reversível. E todo o processo que quando você faz o cálculo da reversibilidade ele resultar numa reversibilidade negativa, isso quer dizer que o meu processo ele é impossível, não posso ter esse tipo de processo. Então esses dois princípios eles vêm complementar os princípios de geração de entropia, mostrando que no fim das contas a energia ela é sempre perdida ou ela é destruída através das irreversibilidades. A gente vai mostrar os exemplos, vai ficar um pouco mais claro esses conceitos para vocês. Continuando o tópico, ainda falta falar um pouco dos balanços de energia, onde eu tenho que a transferência de calor, eu tenho como transferir energia do calor através do calor vezes o fator de Carnot, ou seja, a energia do calor depende dos níveis de temperatura onde esse calor está sendo trocado e o meio. Energia na forma de trabalho é diretamente o trabalho, né? Não tem uma conversão direta. E eu também posso transferir energia através de fluxo de massa, ou seja, eu tenho uma vazão mássica saindo e ela carrega a energia para dentro ou para fora de um volume de controle. Então, o balanço de energia primeiro para um sistema eu teria a energia de entrada menos a energia de saída menos o que é destruído é igual à variação de energia do meu sistema. Então, para um sistema eu consigo ter troca de entrada e saída de energia através de calor, então uma somatória do diferencial de calor trocado em função do respectivo fator de Carnot, T0 sobre TK, menos potência, né? Menos a irreversibilidade, que seria a minha energia destruída, tudo isso aqui é igual à variação de energia em relação ao tempo dentro do meu sistema. Repare que para o sistema eu não tenho vazões mássicas de entrada e saída. Pela definição básica de um sistema, a massa tem que estar sempre permanecendo fixa. Para um volume de controle, aí eu tenho energia do calor menos energia do trabalho e tem que levar em conta as energias devido à entrada e à saída de massa. Menos energia destruída é igual a toda a variação que eu tinha de energia no interior do volume de controle. Então, as equações que eu teria seriam esse termo aqui em relação ao calor, acompanhado do seu fator de Carnot, a potência, a vazão mássica de entrada vezes a respectiva energia de entrada, vazão mássica de saída, respectiva a energia de saída, menos a irreversibilidade que foi gerada nesse volume de controle. Tudo isso aqui é igual à variação de energia no volume de controle em relação ao tempo. A gente vai mostrar depois nos exercícios como aplicar essas equações de balanço de energia no volume de controle. Para completar, as definições de eficiências energéticas, né? Eficiência energética, a gente tem duas maneiras de resolver. A gente pode chamar as eficiências energéticas racionais, seria determinar qual que é o produto e qual é o insumo que eu estou analisando. Se for uma turbina, por exemplo, qual é o produto? O produto de uma turbina é a potência, o insumo, o que está gastando? Estou gastando a variação de energia adicionada à turbina para produzir esse produto. Se for um compressor, a mesma coisa e assim por diante. Quando eu não tenho um produto definido no meu equipamento, por exemplo, um misturador, qual que é o produto do misturador? Fica uma coisa meio complicada de dizer o que é o produto de um equipamento como esse. Aí eu tenho a chamada eficiência de segundo tipo, que é simplesmente fazer a somatória
das energias que saem, dividido pela somatória das energias de entrada. Esses termos de eficiência acional aqui, esses conceitos de eficiência acional, a gente vai desenvolver melhor depois nos exercícios. E essa aula de exergia, ela teve a intenção de colocar inicialmente o conceito de exergia, mostrar os tipos de exergia que são definidos, né? A gente está trabalhando inicialmente com as exergias cinética, potencial e física, né? A gente não vai trabalhar nesse momento com as energias químicas, vai ficar para a parte da disciplina quando a gente for trabalhar com sistemas ou volumes de controle onde tem mudança de composição química. A gente definiu como calcular as energias físicas em função de pressão, temperatura e das propriedades que nós temos disponíveis, energia interna, entalpia e entropia. A gente mostrou também como é que é o princípio de diminuição da energia e princípio de destruição da energia, como é que eles podem ser utilizados para poder quantificar ainda melhor, qualificar, na verdade, ainda melhor o meu processo. Os balanços de energia, tanto de sistema quanto de volume de controle, também foram definidos. E as eficiências exergéticas, que são eficiências complementares às eficiências de primeira lei. Por enquanto é só. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Se ficou dúvida em relação ao conteúdo, tem alguma sugestão, alguma crítica, comenta aí nos comentários do vídeo ou manda um e-mail para a gente. E por enquanto é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Até mais.